Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. Boa tarde para você! Band Mulher já começou e como vocês já viram desde o Minas Urgente, hoje é o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Então, para celebrar a data, nós teremos um programa super especial, totalmente voltado para a maternidade. A gente vai reforçar a importância da alimentação, da amamentação, falar dos desafios que as mamães têm nesse ato de amor que é tão bonito. Então, são muitas as dúvidas sobre produção de leite, sobre a posição de amamentar, sobre as dores, os machucados. Então, vamos receber aqui uma especialista para dar muitas dicas para a gente. E ela também vai orientar sobre um outro motivo, uma outra questão que muitas mamães têm como desafio, que é o sono do bebê. Ela vai falar sobre a posição ideal para se deitar, o tempo necessário de sono do bebê, o uso das almofadas e por aí vai. E claro, para a gente se emocionar, teremos aqui uma história de esperança de uma família em Uberaba que realizou um fato inédito e eu vou te mostrar agora, então vem comigo que o Band Mulher já começou. A gente começa com uma história de esperança que é rara e inédita. O primeiro bebê do Brasil a nascer após um tratamento de uma doença rara e o tratamento feito ainda com ele dentro do útero, nasceu lá em Uberaba recentemente. E nós vamos contar esse lindo caso para vocês, olha aí. O bebê recém-nascido Bento Vasconcelos Dutra recebe amor e carinho dos pais 24 horas por dia. O menino nasceu em Uberaba e se tornou o primeiro do Brasil a nascer após um protocolo completo de tratamento intrauterino para prevenção da doença hepática aloimune gestacional, conhecida como GAUD, uma doença rara que pode causar insuficiência hepática ainda na vida fetal ou logo após o nascimento. É uma gestação de risco, então eu fazia acompanhamentos mais frequentes com a ginecologista, tanto aqui quanto em São Paulo. A gente sempre teve muita fé que ia dar tudo certo, que esse neném ia vir saudável, mas mesmo assim é uma gestação cercada de medo, com certeza. Eu sou médico, então a gente traz aí mostrando que a ciência também está ao favor do nosso lado, né? A medicina mostra que tudo com evidência científica, baseado nisso, a gente consegue trazer esperança para as famílias e isso foi um caso de sucesso, né? Isabela e Raul tiveram a filha Betina que morreu com a mesma doença. Depois do trauma, eles decidiram ajudar outras pessoas e criaram o Instituto Betina. A Betina faleceu em maio, mais ou menos em junho, julho. E hoje a gente tem ajudado muitas pessoas, né? A gente serve lanche nos hospitais, então tem servido em torno de 1.400 lanches por semana, né? Tanto para os funcionários, acompanhantes, para os pacientes. Além disso, a gente faz arrecadação de vários itens, então itens de higiene, itens de roupa, de sapato. Após o sucesso no tratamento e no nascimento do Bento, a história será publicada em uma revista especializada e posteriormente apresentada em um congresso médico. Qual que é a vantagem dessa publicação, né? Que mais pessoas tenham acesso, né? Então, pessoas que são descobertas com essa doença possam também receber esse mesmo tratamento e que possam ter filhos saudáveis, gestações que possam ter essa esperança. Ele traz esperança, né? Traz esperança para a nossa família, renovação. E eu falo que ele trouxe, a Betina mandou ele trazer e devolver meu sorriso. Que lindo, né? Parabéns para essa família. Vamos falar sobre um gesto, gente, que vai muito além da alimentação e representa cuidado, proteção e um vínculo entre a mãe e o bebê, que é a amamentação. Em Uberlândia, mães se ajudam doando e recebendo leite por meio do banco de leite humano do Hospital de Clínicas da UF. Então, nessa data especial de incentivo à doação, a nossa equipe foi até lá para trazer informações para a gente. Olha aí.
Hoje é o Dia Mundial da Doação de Leite Humano e para a gente poder entender a importância, né, desse leite para as crianças prematuras e para aquelas mães que podem doar, a gente está aqui com a Marília Neves, que é nutricionista do HC aqui da UFO. E Marília, eu queria que você me explicasse, né, a importância da doação para as crianças prematuras, né, desse leite humano. Leite humano, ele é um alimento considerado padrão ouro de alimentação infantil. Então, além de ser um alimento que nutre esses bebês prematuros, é um verdadeiro remédio, é o que ajuda a salvar a vida desses bebês, né? As mães desses bebês, elas também são estimuladas a produzirem leite, né? Precisa manter essa estimulação e elas fazem isso aqui na nossa sala de coleta, mas a gente sabe que esses bebês às vezes precisam de um volume maior do que a capacidade de produção dessas mães que estão passando por um período difícil, de muita fragilidade emocional, psicológica, enfim, e aí a ajuda vem através dessas doações. Bom, e quem pode doar? Quem pode doar são mães que amamentam seus bebês exclusivamente. Não pode ser fumante, né? Não pode fazer uso de nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhum tipo de droga. Se estiver fazendo uso de medicação, precisa informar a gente qual é essa medicação. Mas, basicamente, ter, né, esse gesto de solidariedade, né? É muito simples doar, não precisa vir até aqui o Banco de Leite Humano. A gente faz essas coletas domiciliares. Então, basta entrar em contato através do nosso telefone e se mostrar interessada em se tornar uma doadora. A gente estava conversando, Marília, o Dia Mundial acontece muito próximo aí às férias, onde acaba que muitas mães deixam de doar. Por isso, a data é importante, né, para relembrar essa doação. Exatamente. A gente sabe, assim, né, que anualmente, chegando próximo ao período de férias escolares, agora o mês de julho, as doações caem, né, normalmente, e a gente já prevendo essa queda, né, aproveita esse dia de sensibilização mundial para sensibilizar mesmo a sociedade como um todo, a compartilhar sobre isso e as mães, principalmente, que amamentam, para se tornarem doadoras de leite. Bom, Marília, eu tô vendo que você tá com um potinho na mão e eu queria que você me explicasse por que desse potinho. Esse é um pote de vidro com a tampa de plástico, né? E é um pote que a gente utiliza para armazenar o leite humano. É um pote simples que às vezes as pessoas têm em casa e a gente também está recebendo doação desse pote, né? Então, um pote de vidro, a tampa precisa ser de plástico, não pode ser aquelas tampas de alumínio, né? A gente está recebendo também doação desse tipo de frasco para nos ajudar a estocar, né, e armazenar esse leite materno. E quem puder trazer os potes, aonde deve trazer? Pode trazer diretamente no Banco de Leite Humano aqui do HC da UFO e também entrar em contato através do nosso telefone 3218-2666 para mais informações. Muito obrigada pela sua participação, Marília. Bom, Vanessa, eu volto com você. Muito obrigada, Marília e a Maria Eduarda, pelas informações. E a gente sabe que a amamentação é um grande desafio, tanto para as mamães de primeira viagem e até para as mais experientes. Sempre tem muitas dúvidas, então eu convidei aqui a Adriane Moura, que é enfermeira especialista em cuidados materno e infantil, para tirar as nossas dúvidas. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, obrigada pelo convite. Aqui a gente está até com a nossa bebezinha, né? Como que é o nome dela? É a Lilo. A Lilo, que vai ajudar a gente a dar essas orientações. Quando a gente fala sobre a amamentação, são várias as preocupações. Em primeiro lugar, como a gente está falando da semana que incentiva a doação, sim, primeira coisa, a mamãe tem muito leite e aí as pessoas falam, nossa, por que você não doou leite? Aí ela fala, poxa, mas se eu doar, meu filho vai ficar sem. E não é bem isso, né? Não é, Vanessa. E a gente sabe que a mulher que amamenta, ela deve oferecer o peito em livre demanda. Então, o que é a livre demanda? A livre demanda é quando o bebê pedir, né? Não somente quando o bebê pedir, mas também quando ele pedir, deve ser ofertado, para que aumente, sim, progressivamente a demanda de leite, a oferta de leite para esse bebê. Então, quanto mais esse bebê procura essa mama, quanto mais a gente tem os ajustes corretos, né, do bebê na pega certa, na posição certa, a gente vai ter, sim, né, favorecer ao longo do tempo esse aumento de produção de leite e, quem sabe, né, mais para frente, ser também uma doadora de leite, né? Como que funciona a produção do leite materno, né? Que a gente comentando nos bastidores, é um ciclo mesmo, assim, de estímulos e tudo mais. Não tem aquela história assim,
estoquei, vou estocar. Não tem essa Isso. necessidade. E é né? isso que a gente fala muito para os pais, né? Eu falo muito para os pais que eu acompanho, nos cursos, né, da rede, né, que eu participo, que o incentivo, né, do bebê mamando no peito, ele é o primeiro estímulo que essa mama precisa ter. Mas isso é um círculo, né, que eu falo que o peito, ele não é estoque, ele é produção. Então, quanto mais eu dou estímulo, mais eu mando estímulos nervosos, mensagens para dentro da hipófise e ela vai fazer com que 2 hormônios importantes sejam liberados nesse processo, que é a ocitocina e a prolactina. Se eu não tenho estímulo, né, do bebê mamando mesmo ali no peito, eu vou diminuindo progressivamente essa produção de leite. Então, você já viu aquelas histórias de vó que fala assim, ai, meu leite secou, eu não produzi leite. Mas por quê? Como será que estava essa produção? Como é que será que estava esse ajuste de pega? Será que esse bebê ia para o peito de livre demanda, né? Então, peito, ele não é estoque, peito é fábrica. Quanto mais eu estimulo, quanto mais o bebê vai para o peito, mais eu aumento a produção. Por que então algumas mães produzem mais que outras? Fatores externos interferem? A gente sabe, né? Os médicos falam, alimentação, bebe muita água, dá muita sede. Mas assim, outros fatores, sei lá, talvez um momento de estresse. Eu na época que eu amamentava, eu não conseguia, eu machuquei muito, então assim, eu ficava nervosa, eu ficava triste, eu ficava chateada que eu queria amamentar mais. Tudo isso interfere na produção? Interfere sim, Vanessa. Então, a gente tem vários fatores externos, né, e também biológicos, anatômicos, né, dessa mama, que vai impactar diretamente na amamentação. Então, se essa mulher tem cirurgias mamárias, né, antecedentes, né, se essa mulher tem um diagnóstico, às vezes, né, de mama tuberosa, de hipoplasia mamária, de alguns fatores anatômicos, isso pode impactar. Mas também nós temos mamães, mulheres, né, que começam amamentando com uma produção muito boa e aí vai diminuindo aquele intervalo muito grande de entre as mamadas e esse bebê começa a mamar menos, então cada dia mais essa produção ela vai, às vezes, diminuindo. Então a gente tem que manter e tem várias técnicas hoje que a gente vai favorecer essa amamentação. Então, não somente a posição, pega, mas quantas vezes esse bebê vai para a mama, vai para o peito, né? Às vezes o intervalo está muito grande, a mama fica engurgitada, empedrada, lembra que antigamente falava isso? Então, isso é um fator que impacta sim na produção. E aí você falou de um ponto interessante, né? A doação, a gente incentiva a doação porque quando o bebê não está mamando, é bom fazer até tirar esse excesso, né? Se não tira, pode trazer problemas para a mama e pode também fazer com que diminua a produção? Isso, então assim, a gente tem um outro hormônio que age no nosso corpo, né, que chama FIO, que ele começa a ser ativado, né, quando tem excesso de leite na mama. Então aquela mama ali parada, né, com aquele leite parado, acaba ativando esse hormônio, dizendo, opa, então vamos reduzir a produção, porque tem muito leite estocado, leite parado. Então, aquela ideia, Vanessa, que as mamães têm, eu vou ofertar só uma mama e deixar a outra para a próxima mamada, é errada. A gente tem que ofertar as 2 mamas por mamada, e essa é uma ótima dica para manter a produção de leite. Então, ofertar as 2 mamas por mamada e de livre demanda, claro, no primeiro mês, mas se possível, desde então, primeiro, segundo, terceiro, em diante da amamentação, sempre ofertar as 2 mamas, porque aí eu não tenho aquela história de oferto uma, daqui 3, 4 horas eu vou ofertar a outra. Então, é muito tempo de mama parada. E aí, para as mamães que querem, que estão com excesso, né, com sobra de leite, que estão amamentando seus filhos e ainda está sobrando, né, então vale aí a dica para ofertar para o banco de leite. O tamanho do peito, às vezes fala, nossa, meu peito é tão pequeno, quando eu tiver filho eu quase não vou amamentar. Interfere? Bom, é incrível. Isso, assim, é um tabu, assim, um estigma, né, que as pessoas acham que isso impacta. Então, o que eu falo para você? Mama grande, mama pequena, independente do tamanho da mama, independente, às vezes, do tamanho do mamilo, é possível amamentar, Vanessa. Vão ter desafios muito específicos, por isso que a gente não pode colocar todas as mulheres no mesmo balaio, né? Cada mulher, ela é única. E até com cada filho é uma experiência diferente. Isso, cada filho é único. Então, o que é importante? A gente avaliar, né, essa mama e, sim, dar condições para essa mulher de propiciar, favorecer essa amamentação. Então, vamos resumir, não é o tipo de mamilo que vai prejudicar ou impactar a amamentação. É possível, sim, amamentar com o mamilo invertido, com o mamilo umbilicado? Sim.
É mais desafiador, claro, né? Não vamos romantizar, mas é possível, porque o bebê ele não mama mamilo. Então isso é a dica também, sabe, Vanessa? O bebê ele não pode mamar somente o mamilo, ele tem que mamar a areola. Né? Todo esse complexo areolo-mamilar. Mas, Adriane, você está falando que o bebê vai mamar todo o complexo? Não, pelo menos boa porção dele. Porque isso vai fazer o quê? Não vai prejudicar, não vai causar fissuras, essa mulher vai conseguir manter a amamentação por mais tempo. Então, é importante que quando ela vá posicionar o bebê dela para mamar, né? Vamos supor que ela esteja numa posição tradicional. É importante que, quando ela vá colocar ele no peito, ela estimule bem uma abertura de boca, né, desse bebê. Faça uma técnica que a gente fala que é uma das dicas muito bacanas, que são a técnica sanduíche, né? Quando a gente vai comer um sanduíche, a gente não estreita ele, então a boquinha do bebê é pequena, então a gente tem que estreitar aqui essa areola, achatar ela aqui para colocar na boca do bebê. E aí sim ele vai conseguir abocanhar a maior porção de areola possível. Então, existem areolas pequenas, areolas maiores, bicos invertidos, bicos planos, protusos, enfim, independente desse tipo de mamilo ou bico, areola, é possível amamentar com a técnica correta. E aí a gente entra na parte de outros desafios, que é a dificuldade de amamentar. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar falando desse assunto agora com dicas sobre a amamentação, depois do intervalo, combinado? Combinado. A gente vai tomar uma água, já voltamos para falar mais sobre dicas na amamentação. O cuidado nasce do encontro entre quem dedica a vida a cuidar e quem confia o que tem de mais importante, a própria saúde. É no encontro entre médico e paciente que o nosso cuidado começa, entre cooperados e colaboradores que trabalham todos os dias pela melhor entrega. Há 55 anos, somos uma cooperativa que acredita que ninguém cuida sozinho. Unimed Uberlândia, presença que transforma. Mês das Mães na Philips Aparelhos Auditivos. A idade dela é o seu desconto. Compre o par do discreto Philips HearLink 50 e o segundo aparelho sai com desconto em porcentagem exatamente igual à idade da sua mãe. Devolva a ela a alegria da escuta clara. Venha para a nossa loja ou ligue agora para 34 98420 6816. Aqui no Supermercado Foscarini tem sempre as melhores marcas, produtos selecionados e atendimento de excelência. E o Foscarini está se preparando para a sua festa de 25 anos. Não é isso, Liane? É isso mesmo. Venha fazer suas compras e acompanhe tudo o que está acontecendo para melhor te atender. Supermercado Foscarini. Vem pra cá. Já chegaram aqui na Ângulo Embalagens e Festas, tudo para decorar a sua festa ou seu evento e para fazer aquela torcida na Copa do Mundo, não é isso, Tatiana? Isso mesmo, aqui na Ângulo Embalagens e Festas tem tudo nas cores e no tema do Brasil. E você, empresário, aproveite para decorar o seu espaço e fazer aquela torcida. Ângulo Embalagens e Festas, vem pra cá. Venha fazer a revisão ou check-up do seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Equipe especializada, atendimento de confiança e serviço de excelência, não é isso, Elias? É isso mesmo, e agora com manutenção preventiva e corretiva em transmissão automática de veículos nacionais e importados. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Toda quarta-feira é dia de médico do povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? Não importa qual o problema, o Minas Urgente vai te ajudar respondendo as suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta para você e para sua família. Mande suas dúvidas pelo BandZap. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. Band Mulher já está de volta e hoje um programa especial sobre maternidade, especificamente agora falando sobre amamentação. A Adriane, que é especialista, ela dá cursos e treinamentos para as mãezinhas, que realmente, né, Adriane, é um desafio amamentar, é algo natural, mas é difícil. Sim. E a gente não pode romantizar, né? Tem lá mesmo. Seus desafios, a gente vê nas propagandas, nas fotos, sempre lindos. Mas eu, pelo menos, quando eu encontro a mãezinha, eu já falo, é lindo, é um momento só da mãe e filho, mas é um momento muito difícil, porque envolve muitas situações. Inclusive a dificuldade realmente de dar conta de dar uma mamar, né? A gente
como mulher, né, a gente foi sonhada, né, a gente fica sonhando, né, casar e amamentar e ter filhos. Mas a gente não pode romantizar, né, a amamentação, mas também não precisa, né, criar pânico e terror, né? Eu falo muito que a mulher, quando ela recebe a orientação certa, na hora certa, isso faz diferença para a maternidade dela e para a amamentação. Então, dentro do processo do amamentar, existem desafios. Pode haver fissuras mamilares, né? Pode haver uma mastite, candidíase mamária, tem tantos desafios dentro da amamentação, né? Mas é possível, sim, com a informação certa. Ô, Adriane, uma questão, o preparo da mama antes. Toda mulher que sabe que a outra está grávida já fala, prepara a sua mama. Já compra a bucha vegetal, esfrega no banheiro, põe o peito no sol, passa isso, passa aquilo, que aí quando seu bebê vier não vai machucar. Faz sentido isso? É uma das coisas que eu mais falo, sabe, Vanessa, nos cursos. Gente, eu brinco muito, deixa a mama quieta na gestação, tá? É algo que soa às vezes estranho, mas não é o momento para passar a bucha vegetal. E eu falo muito para as mulheres, né, para as mulheres que eu acompanho, passa o creme, né, de prevenção de estria sempre no corpo da mama, preservando a areola e mamilo, né? Porque a nossa areola e o nosso mamilo, durante o processo gestacional, ele vai sendo preparado para amamentar. Então, todas as mulheres veem, né, percebem o aumento dessa areola, aumento da pigmentação, então escurece mesmo a areola, né, é normal, região axila, outras regiões no corpo dessa mulher. Então a gente tem todo o desenvolvimento dessa mama, a mama aumenta de tamanho, né, essa mulher que vestia ali um 40, às vezes vai vestir um 42, 44, né, então existem maneiras, né, da gente ir observando essa mama, mas deixando essa mama sem mexer. O próprio corpo vai se preparar. O próprio corpo. Então, a gente tem ali os tubérculos mamários na região areolar, que vai liberando ali um sebo específico, né? Que tem um cheirinho até de líquido amniótico para o bebê, para atrair esse bebê para a areola, né? Porque o bebê, quando nasce, ele não nasce enxergando, né? Muito bem. Então, ele enxerga mais preto e branco. Então, a gente sabe que esse bebê ele vai mirar ali, né? Na região da pigmentação e pelo cheiro ele vai se atrair. E aí a gente falando aqui sobre o antes, então não tem esse negócio, é mito, Não, gente. mito. E o que faz com que não machuque? Sim. Porque assim, eu acho que são poucas as mães que conseguem amamentar do início, desde a primeira vez, do primeiro mês, sem ter uma fissura, um machucado. E aquilo ali dói. Nossa, dói a alma, dói o coração e dói o corpo. É desafiador, sabe, Vanessa? Mas desde o início, né? E uma das coisas que quando essa mulher me contrata na consultoria, desde então, lá na gestação, eu sempre falo para elas, né? E às vezes nos cursos também que eu faço. Eu falo, olha, a hora da gente preparar para essa mama não fissurar é agora. Então, como que a gente vai fazer? Qual que é a melhor preparação? Ensinar ela uma pega correta, ensinar uma posição correta. Então, para prevenir fissuras mamilares, a gente tem sim um dispositivo muito bom hoje, que é o laser, né? Que ajuda na cicatrização, acelerando essa cicatrização mesmo. Mas a melhor forma é sim fazer uma pega correta. Então, para as mulheres que estão me assistindo, saibam posicionar o bebê numa posição adequada. Existem diferentes posições. Existem diferentes posições. Então, a gente sabe que o bebê na posição tradicional, né? Hoje, antigamente, a gente fazia o quê? A gente colocava o bebê na dobra do braço, né? E a gente vinha com a mama e ficava aqui tentando fazer o bebê abocanhar, né? E não é isso mais. A gente sabe que hoje, nos novos protocolos, nos novos treinamentos mais atualizados, a gente vem com essa mão aqui, ó, segurando esse bebê, que é uma ótima dica, e a gente vai estruturar aqui a mama com a mão em C. Feito isso, a gente vai passar esse mamilo aqui na região do narizinho do bebê para baixo e aí sim ele vai ter um estímulo de abertura de boca e aí sim a gente vai acoplar esse bebê na mama e depois passar aqui o braço. Então, quando você vê que a pega está correta, a acoplagem da boca do bebê é um principal fator de prevenção de fissura mamilar. Principal, né? Então, e aí, né, já complementando, não é o prevenir, é fazer direito no processo, aprender para dar certo. Né? Então, assim, pode ser que tenha fissuras, eu não vou falar que não possa ter, mas este é o caminho correto para que seja mais tranquila a amamentação ao longo do percurso. E se tiver a fissura?
Como que faz? Tem que dar um prazo? Porque não pode deixar de amamentar. Ou usar os esse é o desafio, argumentos, os Vanessa. artifícios. Justamente, esse é o desafio. Mas o que a gente faz hoje, né? A gente ajusta o que precisa ajustar dentro do posicionamento e da pega do bebê, porque às vezes o bebê ali, sem querer, vai escorregando para a ponta do mamilo, aí quando a mamãe vê, ele está mamando o mamilo em vez da areola. E a gente vai fazer uso, né, do laser, da laser terapia hoje, que é é uma fotobiomodulação que a gente fala, né? É o laser vermelho. Ele agindo ali na onde está fissurado, ele vai ajudar a acelerar o processo de cicatrização e diminuir a inflamação. Mas só ele não é o suficiente. Então a gente precisa rever todo o contexto da amamentação, da mulher, da produção de leite, enfim, para a gente poder ajudar essa mulher nessa caminhada. As pomadas também são eficazes? Sim. Hoje as mulheres acham que só a pomada é suficiente, mas não. Às vezes as mulheres usam muita pomada, e é por isso que o uso indiscriminado não é legal. Então, quando a mulher passa muita pomada na região areolar, o bebê ele escorrega para a ponta do mamilo e aí piora. Então, o indicado, se a mulher quiser sim usar uma pomada ali, seria pós-mamada, né? E passar uma pequena quantidade ali na região do mamilo mesmo, somente, não esparramar essa pomada para a areola. Porque aí vai ajudar, assim, a hidratar esse mamilo e a ajudar a cicatrizar também. Gente, assim, né, só quem passa por isso sabe os desafios, né, que e como a gente falou, cada filho é de uma forma, né, às vezes você acha que tá expert, vem outro filho e te mostra que você tá começando do zero em cada gestação. É um assunto que a gente poderia render muito, né? Eu queria trazer até para as mamães de gêmeos. Isso. Como que faz? Só mostra aí, Gustavo, as imagens, porque essas mães de gêmeos, trigêmeos, enfim, essas então, elas são assim, eu tiro o chapéu, porque eu falo que amamentei 1 e 3 anos outro. Imagina essas mamães aí que tem que amamentar 2 ao mesmo tempo, né? Então, assim, são muitos desafios, por isso que a gente trouxe, né, esse bate-papo aqui, Adriane, para poder orientar. Mas o bate-papo tá muito bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausinha, você fica por aqui com os nossos bebês e eu vou dar um recadinho e daqui a pouquinho a gente vai voltar com outro assunto aqui também, que é sobre o sono dos bebês, que isso também impacta muito, dar mamar à noite, esperar a neném arrotar, tudo isso é um desafio, tá? Fica à vontade, você vem aqui comigo, porque gente, eu descobri um lugar que tem tudo a ver com o que a gente busca para nossa família. Tem tranquilidade, segurança, qualidade de vida. E eu fui até lá para fazer um registro e vou mostrar para vocês, olha só. Tem coisa que a gente só entende depois que vira mãe. Imagina morar em um bairro planejado, com espaço para a criança correr, andar de bike, brincar e com tudo isso pertinho. Pista de caminhada, academia ao ar livre, quadras. É aquele tipo de lugar que facilita a rotina e deixa a vida mais leve, sabe? Tem área para o descanso, para o lazer, para o piquenique, para passear com o pet e o melhor, em uma área de Uberaba que não para de crescer. E ainda tem um ponto que para mim é essencial, que é a segurança. Aqui o monitoramento é feito por câmeras 24 horas por dia. Os lotes são de 300 metros quadrados e dá para construir com espaço do seu jeito. Para quem pensa em família e no futuro, faz todo sentido. E esse é o Smart Urban, um bairro planejado, inteligente e seguro. Tá esperando o quê? Olha só esse movimento. Venha você também hoje mesmo conhecer a Smart Urban em Uberaba. Eu te falei que eu ia te mostrar, então não perde tempo não. E entre agora em contato, vou te falar os telefones. Tem o 34 991 89 5496 ou 31 40 20 6868 Smart Urban em Uberaba. Vou para o intervalo, na volta a gente segue falando sobre a maternidade e agora nós vamos falar sobre o sono dos bebês, como fazer para dar certo, hein? Eu volto já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. Aqui
Aqui na Nacional Peças você encontra atendimento de qualidade, mão de obra especializada e sempre o melhor preço da região, não é isso, Davi? Isso mesmo, temos oferta especial em baterias Eliar com condições imperdíveis de pagamento. Economia e confiança é aqui. Nacional Peças, vem pra cá. Aqui na Móveis Ideal, além de design moderno e qualidade, tem muitas ofertas para casa toda. Armário multiuso 2 portas por somente R$ 368. Painel para TV 1,60 m por R$ 548. E tem muito mais, não é isso, Deusinho? É isso mesmo, 36 anos vendendo qualidade. Móveis Ideal, vem pra cá. Aqui na Luz Burger, na Rua Ismael Machado 73, além dos hambúrgueres e hot dogs que você já conhece, tem porções variadas, aquele chopp Antártica geladíssimo, milkshakes e muito mais. Não é isso, Luciano? Isso mesmo. Também temos novidade. Para você que não come carne, temos aquele delicioso lanche vegetariano. Luz Burger, vem pra cá. Ninguém deveria enfrentar o câncer sozinho. No Mater Dei Santa Genoveva, você encontra uma equipe completa que caminha com você do diagnóstico ao fim do tratamento. Mater Dei Santa Genoveva, com você em todo o tempo. Mês de maio, mês das mães, e a Só Faróis e Latarias preparou algo especial para vocês. Não é isso, Dani? É isso aí, Emerson. No mês de maio, a regulagem é por nossa conta. É hora de cuidar de quem cuida de você. Traga seu veículo e deixe o resto com a Só Faróis e Latarias. Vem pra cá. A Odonto Implementar Implantes Dentários e Estética Facial está mais perto de você. Odontologia de qualidade, agora em 2 endereços. Na Segismundo Mendes 305 no centro e na João 23 422 no Parque das Américas. Não é isso, Elton? É isso, espaço novo, moderno e climatizado para cuidar da sua saúde e do seu sorriso. Odonto Implementar, vem pra cá. Mês das Mães, com ofertas imperdíveis é na Telefotótica, não é isso, Dani? Isso mesmo, óculos de sol e lentes para seus óculos de grau com 50% de desconto. Tem parcelamento? Sim, parcelamos em 10 vezes sem juros. Um presente para sua mãe tá aqui, ó, na Telefotótica. Vem pra cá. Band Mulher pra lá de especial sobre a maternidade e os seus desafios com os bebês. Já estamos de volta hoje nesse programa falando sobre amamentação, porque hoje é o dia de incentivo à doação do leite materno. Então, eu trouxe a Adriane para falar sobre isso e também sobre outros desafios que as mamães têm. Toda mamãe sabe que amamentar não é fácil, tem os seus desafios. E um outro também são as noites que às vezes não são bem dormidas, né? Sim. Tem que acordar para amamentar. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe que não dorme direito. É verdade. Tem que amamentar de madrugada e a livre demanda e aí vai, não tem tempo e tudo mais. Vamos falar sobre a noite dos bebês, né? Sim. Essa questão de amamentar. Realmente, eu tenho que dar de mamar para o bebê a qualquer momento, independente da hora, ou tem que seguir aquela regra? Para com isso. Tem mãe que fala assim, meu filho, eu dei mamar, dava 11 horas, eu dava só 6 horas de novo, estava tudo bem. Esse é o grande desafio, Vanessa, porque a privação de sono da mulher no pós-parto, né, independente da via de parto cesárea ou parto normal, as mulheres têm que se desdobrar, né, para conseguir cuidar dos filhos, né, e também amamentar. Mas o que eu falei até anteriormente, que a produção de leite ela é diretamente impactada com o estímulo do bebê no peito. Então, se no primeiro mês ali que a amamentação está sendo realmente construída, se eu deixo de amamentar, né, na madrugada ali, que o bebê precisa de dar estímulo para a mama e essa mama precisa esvaziar e, consequentemente, o bebê precisa ganhar peso, né, ao longo do tempo, porque o bebê nasce, ele perde um peso, ali até 10% é normal, e ao longo do tempo ele precisa ir ganhando, né, esse peso novamente até atingir o peso de nascimento. A partir do momento que ele nasce, né, e adquire esse peso do nascimento, a gente começa a ficar um pouco mais tranquila, mas ainda assim a mamada da madrugada é necessária também para estimular o aumento da prolactina, porque o pico da prolactina acontece entre 3 e 4 da manhã. Nossa. Então, se a gente deixa de amamentar nesse horário, a gente deixa de dar estímulo também para a mama e, consequentemente, o bebê também pode ter riscos ali nas 2 primeiras semanas de fazer hipoglicemia. Então, a gente está falando de um bebê recém-nascido, né? Bebês maiores, é claro que a demanda ela começa a se espaçar um pouco mais, né? Então tá tudo bem, mas independente disso, a gente sabe que esse bebê precisa de ir ao peito para manter a produção.
é desafiador, é a questão da privação de sono, mas é necessário. Falando sobre esse período, a partir de quantos meses ele já começa a regular o sono? O bebê regula mesmo o ciclo circadiano mesmo a partir de 4 a 6 meses, né? Então, os papais ficam nessa expectativa, né, Vanessa, de quando que meu bebê vai dormir a noite toda, né? Aí escuta a fulana, a beltrana falar, beleza, o meu bebê mamava tipo 11h30 da noite, depois só 6 da manhã, como você mesmo disse. Mas isso é muito individual, porque cada bebê tem a sua particularidade, né? E o bebê, ele é imaturo, né? A questão neurológica do bebê, o bebê não sabe ainda o que é dia, o que é noite. E o bebê precisa, assim, para se regular ao longo dos meses, dos 3 primeiros meses, a gente fala muito sobre a teoria da esterogestação. Então, a gente fala que o bebê tem 9 meses intraútero para ser desenvolvido, mas ele tem 3 meses extrauterinos para se adaptar a um ambiente externo. Então, o bebê lá dentro, ele não precisava usar roupa, ele se alimentava por um cordão umbilical, aí a hora que ele sai, os bebês querem realmente, os pais querem que o bebê fique num berço e ele não vai ficar, porque ele gosta de pele a pele, ele gosta de aconchego, ele gosta de ruído, de presença. Então, 3 dicas muito bacanas que eu sempre dou para os pais. Isso é bom, dicas são boas. Ruído branco, gente, o ruído branco, ele é vida. Faz sentido mesmo? Aquele barulhinho que a gente pede lá, faz sentido. Põe no aplicativo e fala, faz aí o som de E hoje de tem útero. Aparelhinhos, né, que a gente compra, enfim, em vários lugares, né, que vendem, e esse aparelho, ele emite o ruído mesmo, ele emite o som. E o som do intraútero. Então, quando a gente fala dessa teoria dessa gestação, é justamente isso, né? O ruído, ele propicia com que o bebê se acalme. Outra dica importante para o sono do bebê aí, especialmente do recém-nascido, mas nos 3 primeiros meses, né? A gente faz uma técnica que a gente enrola o bebê num charutinho. E muitos pais falam, ai, meu bebê não gosta de ficar no charuto. Não existe isso. O bebê, ele tem um reflexo, que a gente fala, que é um reflexo de Moro, né? Então, quando a gente vai colocar, por exemplo, o bebê numa superfície, ou ele deixa o bebê dormindo, por exemplo, no bercinho, ele ativa esse reflexo facilmente, que é, ele leva um susto e faz assim com os bracinhos. Então, quando a gente faz um charutinho, né? Claro, né? Tem momentos para fazer o charutinho, ele não pode dormir a noite toda de charuto, mas vários períodos do dia ele pode ficar nele. Ajuda o bebê a manter o sono, né? A penumbra da higiene do sono ao final da noite, né? Então, diminuir barulhos, ruídos, luzes, né? No final da noite, para o bebê começar, né? A se adaptar com a rotina do sono, né? Então, é isso. Outra coisa que o bebê gosta muito é o ato de sugar, né? Eu falo muito, bato muito menos na a tecla. chupeta, Menos gente, a pelo amor de Deus. A gente tem maneiras para fazer com que o bebê sugue, né? A gente calça uma luva, né? Oferta o dedo mindinho até ele sugar e acalmar e tira, né? Então, a chupeta é algo que é prejudicial ao longo do tempo, até mesmo para a amamentação. Mas são técnicas que ajudam o bebê a ir se acalmando ao longo desses 3 primeiros meses, que podem ajudar os papais a manter mais horas de sono e tranquilidade aí para eles. E por fim, a segurança do bebê durante a noite, que a gente preocupa. Ah, coloca enfeite no berço, não coloca enfeite no berço. Tem gente que enfeita o berço inteiro, põe brinquedo. Tudo isso coloca em risco a noite de sono do bebê. Olha esse bebê aí. Meu Deus, que perigo, né? Tudo isso ou ajuda, nossa, ele se sente acolhido, protegido. O que a gente faz? Hoje a gente fala, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela marca muito nessa tecla que realmente o berço do bebê tem que ser mais clean possível, mais... Até aqueles enfeites em volta, A mãe tem uma expectativa muito grande, né, Vanessa, de colocar aquilo tudo ali no berço, né? Enfim, mas ao longo do tempo, né, que o bebê cresce, movimenta e mexe muito ali naquele berço, o bebê pode colocar o rostinho ali naqueles petrechos do berço. Então, à medida que o bebê for crescendo, é ideal que a gente vá tirando mesmo, a gente vai, né, desmontando esse berço, porque ele vai se movimentar e o risco pode aumentar. Mas logo no início, né, do primeiro mês, que é o recém-nascido, a gente fala muito do ninho, né? O ninho que a gente põe dentro do berço, ele acolhe muito, porque o bebê ele não gosta de espaço. Lembra lá da teoria dessa gestação? O bebê está dentro do útero e está no espaço reduzido. Quando eu amplio esse espaço ao ambiente externo, ele assusta facilmente, ele acorda muito fácil, né? Então, quando eu coloco ele no charutinho e faço ali o rebordo do bebê, né, com o próprio ninho, ajuda também a manter aí tanto a segurança desse recém-nascido quanto também a manutenção desse sono. Ah, isso é muito legal, né? São muitas dicas valiosas e práticas
práticas que em casa mesmo a pessoa pode fazer, Pode. igual o ninho. Eu lembro que a gente enrolava um cobertor grosso e colocava assim, né? Que dava essa proteção. dá certo também. Gente, eu sei que vocês querem mais dicas e tudo mais sobre posição de amamentar, mas a gente vai fazer isso numa outra ocasião, porque tudo que é bom passa rápido e É já acabou. verdade. Então, eu te agradeço muito, viu, Obrigada, por essa Vanessa. participação nesse dia tão especial para falar sobre algo que é tão importante para as mamães e para os papais que estão ali, companheiros também, toda a família, que é a amamentação e a saúde e qualidade de vida dos bebês. Obrigada. Isso mesmo, viu? obrigada eu. E eu encerro falando que a amamentação é muito mais do que nutrir, né? É aconchego, é vínculo. Pronto, muito bom. Obrigada. Gostaram? Quer assistir de novo? Corre lá no YouTube que o programa inteiro tá lá, ó. Pra você, um ótimo dia, um beijão e amanhã estamos de volta. Amanhã tem gastronomia, tem receita ao vivo aqui no estúdio. Muito bom, adoro. Tô te esperando. Até tchau. Até amanhã. A contagem regressiva começou.